Hoje nós vamos falar da importância do exemplo dos pais na criação dos filhos. Vou aguardando vocês chegarem, a Fabiola que vai fazer a live junto comigo. Olá! Oi, Boa noite! boa noite. Hoje deu certo, hein? Hoje deu. Vou entrar aqui no Instagram, tá? Tá bom, enquanto isso o pessoal vai Vou chegando esperar. aqui. Boa noite, Pedro. Acho que eu não consigo te chamar para fazer uma live. Eu vou pedir aqui. Boa noite, Sirene. Tudo bem? Isso, agora veio. Fazer uma transmissão ao vivo. Tá aguardando você. Então vamos lá. Até para o pessoal aqui do Instagram se situar. Vocês gostaram da live na semana passada? Espero que sim, visualizar. E por que tá vindo? O que tá aparecendo aí, Fabinho? Veio tempo de aprender se não pôde se conectar. Fazer uma transmissão ao vivo com tempo de aprender se não tá vendo, tá dando que você não pôde se conectar. Gostou, Pedro? Que bom. Que bom que vocês gostaram. A gente fica feliz. E hoje com uma temática também tão relevante, notebook. Não, eu tô no celular mesmo. Tá dando que você não deu para se conectar. Ali, não pôde. Tenta me enviar novamente. Fernanda, Luzia, tudo bem, meninas? Boa noite. Estou aqui só esperando a Ana se conectar com a gente para a gente começar. E hoje a gente vai falar de um tema. A gente divulgou uma imagem mais cedo e gerou muitos comentários interessantes sobre o poder do exemplo. Oi, dona Eides. Minha professora está assistindo. Qual o tema de hoje? Vamos falar sobre o tema de hoje. Eu vou fazendo sozinha aqui no Instagram? O que você acha? Eu acho que a gente pode manter pelo Face junto pra gente ir conversando, pra não desligar do Face. E no Instagram só você vai conseguir ver os comentários. Porque aí a gente consegue interagir com os dois. Sim. Na verdade, pessoal, o que está acontecendo? Nós estamos numa campanha aqui de algumas lives. Eu estou com a psicóloga Ana Rafaela. Ela tem uma página que se chama Tempo de Aprender-se e ela atende crianças e adolescentes. E juntas nós estamos numa parceria de falar sobre alguns temas relevantes, como o casamento, essa relação conjugal, isso interfere ou não na vida dos filhos. Então, o tema de hoje é a rotina, a importância do exemplo na criação dos filhos, tá? Quanto a essas questões, elas são sérias, sabe? Elas são sérias. A gente precisa, a gente precisa muito repensar o que a gente faz na frente das crianças, muito. Eu até vi lá no Instagram da Ana, alguém postou assim, mas eu gosto de ler e meu marido não. A quem as crianças vão seguir? Então, claro que tanto o pai quanto a mãe, eles vão deixar exemplos. O filho não gosta de estudar, que o filho não gosta de ler. E quando eu devolvo essa pergunta para o pai, que exemplo que o pai está dando? Também não gosta de estudar, também não gosta de ler, sabe? Então, aí que fica complicado mesmo. Vocês estão entendendo? O que a gente faz? A gente vai ter que encontrar uma plataforma. Eu acho que depois a gente poderia fazer só pelo Face. Sim, ouvindo, estão ouvindo.
Pode Tá, falar, Ana. segue por aqui, que aí o pessoal do Insta vai me ouvindo, do Face vai vendo a gente. Pode continuar o que você estava falando. Tá. Então, essa questão do exemplo, ela é muito importante. Até eu fiquei preocupada com algumas questões que vieram para a gente. Uma das pessoas respondeu assim, que às vezes é muito pesado jogar isso em cima dos pais. Por exemplo, não é porque os pais fazem algo que os filhos vão fazer, vão repetir. E, na verdade, eu acho que ela quis dizer do comportamento adulto, mas quando a gente se trata de crianças, nós temos que entender que as crianças, elas repetem o que os pais fazem. É assim que nós aprendemos como que a gente tem um comportamento. A gente vê como os pais atuam no mundo, se aquilo traz algum reforço para a gente, se aquilo traz algum benefício para a gente vai fazendo também. Então, a gente aprende a atuar no mundo vendo os nossos pais. Não é que os nossos pais são obrigados a serem perfeitos, porque eles não são e nós também não somos. Mas que a importância do exemplo vai muito além de falar, vá na igreja, eu quero que você estude, eu quero que você leia, eu quero que você se comporte de maneira saudável. Eu não gosto que você fique o tempo todo no celular. Mas muitas vezes os pais não estão dando esse exemplo. Ana, vamos lá. Eu peguei o comecinho que você falou dos exemplos aí dos pais. Tem que lembrar também que os pais são os primeiros adultos de referência dessa criança. Então, é difícil para eles entenderem que algo que esses pais façam não está correto. E aí, nessa hora que o exemplo pega bastante. Porque para a criança são os adultos de maior referência. Então, isso tem que ser lembrado também. Sim. E uma pergunta que surgiu para mim hoje foi em relação ao consenso entre pais, que você falou um pouquinho também, que isso é muito difícil. Até você, como terapeuta aí de casais, acho que é bem legal dar essa receita de como chegar num consenso, porque muitas vezes os casais ficam brigando para ver quem está mais certo, ou a forma como eu fui educada é mais correta. Então, como que faz assim para pensar em primeiro lugar nesse exemplo e em seguida deixar de lado aí, né, quem está mais certo, quem não está, chegar num consenso para a criança? Uhum. Então, como a gente falou na semana passada, vale a pena reforçar, porque a gente chama família de sistema. Então, são sistemas diferentes, sabe? Existem casas, por exemplo, gente, quem conhece meu marido aí e eu, sabe que nós somos, assim, muito diferentes. Nós temos visões muito diferentes da vida, somos criados de formas distintas. E quando foi em relação à educação das crianças, nós tivemos que entrar num acordo. Nós tivemos que entrar num consenso, sabe, em relação juntos ao que era o melhor para o nosso filho, porque os outros dois vieram mais tarde, mas assim, até hoje, a gente ainda senta, apesar que os meninos hoje estão adolescentes, já não são crianças mais, a gente senta, discute sobre o que é melhor para cada um, com muito carinho, com muita compreensão, respeitando. Existem divergências? Sim, sempre vão existir divergências. Por exemplo, eu sou totalmente contra, como eu falei na semana passada, bater. E ele já era de um estilo onde o pai dele, batia nele. E vocês já viram que até essas coisas que a gente não gosta que os nossos pais faziam com a gente acaba repetindo? Quem gostava de apanhar, gente, pelo amor de Deus, eu tinha pavor de apanhar, mas acaba que, com certeza ele também, mas em algum momento ele quis repetir aquilo que ele viu os pais fazendo. Então, sim, é com muito consenso, não é uma coisa fácil. E tem que existir acordo, tem que existir parceria, sabe? E mesmo quando esses pais já não estão juntos, esses pais estão separados, eles precisam conversar a respeito da educação dos filhos, da criação dos filhos, daquilo que é melhor para as crianças. Eu estou falando dos meus aqui adolescentes, mas até hoje a gente senta, conversa, explica sobre como a gente vê a vida, a gente dá muitos exemplos. Um dos meninos gosta muito de ler. E eles falam, olha, mãe, eu aprendi com você, você gosta muito de ler. E, de fato, eu tenho milhares de livros aqui em casa, eu leio o tempo todo, eu leio no celular. E isso é exemplo.
Então, o que fica, não sei se a Ana sente isso também aí em São Paulo, Ana. Não sei se é só aqui em Patrocínio, só os mineirinhos que estão com esse problema, mas existe muito uma questão do, como que eu vou dizer? Ah, eu quero que meu filho estude, eu quero que meu filho se exercite, mas o pai não dá o exemplo, sabe? E a criança, é o que eu coloquei mais cedo, o exemplo, ele arrasta, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então fica essa, não sei se eu te respondi da forma que você queria, Ana. Sim, o pessoal aí entendeu como é fácil chegar num consenso? Nem dá briga, nem dá confusão. Aqui em São Paulo, você perguntou, tem essa questão da dificuldade também. E é o que você falou, a palavra ela tem uma certa força, mas a atitude vai um pouco além. Agora aí eu pergunto para os pais que estão ouvindo a gente, por que será que a gente às vezes acaba jogando no outro uma coisa que a gente gostaria de fazer? Então, eu não consigo dar o exemplo, mas eu quero que o outro faça. Se é tão importante para mim, por que eu mesma não faço? Então, eu quero que meu filho leia, mas eu não gosto de ler. Será que isso não é uma forma também de compensar o que eu não fiz ou de me ver realizado naquela pessoa? Então, acho que a questão do exemplo às vezes é difícil porque a gente acha importante, mas não a ponto da gente fazer. E quando a gente realmente acredita no que a gente faz naturalmente, e esse filho ele vai ver o exemplo. Então, para ele também vai ser natural. Quando ele escuta Sim. você falando, você deu o exemplo da igreja, vai na igreja, mas eu não vou? Bom, se nem minha mãe vai, então acho que não é tão bom assim. Então, por que será que a gente acaba jogando para o outro essa responsabilidade? E eu até queria devolver uma pergunta. Uma das meninas aqui, eu não sei se ela está aqui agora, se ela tiver, ela levanta a mão. Ela colocou algo tão interessante, ela disse assim, engraçado, eu sou diferente, porque eu cresci numa casa onde os meus pais bebiam e fumavam, mas eu não bebo e nem fumo. Então, também pode acontecer isso, sabe, pessoal? A gente não quer dizer, se o seu pai faz isso e isso, provavelmente você vai fazer isso e isso. 90% é que você vai. 10% que você não precisa seguir, não é necessariamente o que seus pais fizeram que você faz. Foi a Carla, isso mesmo. Eu achei muito interessante ela colocar, porque realmente... Aí, ó. Né? Então, não necessariamente você precisa repetir os mesmos comportamentos do seu pai. Sabe o que me veio? É que você, na verdade, cara, você respeitou muito esse comportamento dos seus pais. Porque, como eu estava fazendo um atendimento agora dos pais de uma criança, e a reclamação dos pais dessa criança é que essa criança é muito adulta, interfere muito no casamento dos pais. A reclamação dos pais. Quando a gente foi posicionar a família, os bonequinhos ali, quando eles foram posicionar a família de origem deles, eu percebi que eles também estavam interferindo ali em algumas questões dos pais deles. E eu achei real essa palavra do pai da menina. Ela disse, nossa, e como é sério, porque eu reclamava que meu pai trabalhava no domingo, e eu estou também trabalhando no domingo agora. E eu pensei, gente, eu vou levar isso para a live. Olha, para vocês terem uma ideia do quanto é sério. Então, uma coisa que ele não aceitava, um comportamento que ele não aceitava ali nos pais dele, hoje ele repete, sabe? Do pai dele. Eu e meu esposo, tem um comentário aqui. Eu e meu esposo educamos nossa filha com carinho, amor e respeito. Já tem 23 anos, é uma filha maravilhosa. Ai, ela é uma psicóloga linda. Que legal! É sua mãe? É sua mãe? Não, né? É a mãe. Que legal! E o Pedro, a gente escolhe como quer viver de acordo com os exemplos. Ótimo, Pedro. Mas que o exemplo é importante, sim. É importante. Isso aí. Vocês têm alguma dúvida disso? Que o exemplo não é importante? Enquanto eles respondem, eu ia falar justamente isso que o Pedro trouxe. Que o exemplo, ele serve para a gente refletir. Então, eu tenho um exemplo de um pai que bebe. E aí eu vejo na minha família o que aquilo vai causar. Então eu vou, isso é legal, não é? E aí, através da minha reflexão, claro que quando criança, ainda não existe essa reflexão, por isso que é importante
observar os nossos exemplos, porque as crianças só absorvem, mas se a gente vai crescendo, a gente tem condições de, de refletir sobre esses exemplos. Então, alguns eu quero para mim, outros não. Então, o exemplo é importante até para isso, como você falou, a gente ter essa condição de escolher aqueles que a gente acha interessante e seguir e aqueles que a gente não acha. E você falou sobre a questão do pai que estava trabalhando bastante. No filme lá, Um Homem de Família, ele passa pela mesma situação, que esse filme fala bastante da presença, que o pai dele fazia isso, que ele não gostava. Mas às vezes a gente esquece quando era criança as coisas que a gente não gostava e quando adulto a gente justifica do mesmo jeito que os nossos pais justificavam. É bem legal porque no filme ele faz isso, que nesse momento é o filho dele que sente falta dele. A Ana, ontem, pessoal, ela me indicou um filme que ela assistiu no final de semana, que se chama Um Homem de Família. Então, hoje não é sexta que tem dica de filme. Esse filme é fantástico. Inclusive, ele passou ontem na Rede Globo. Mas tem para baixar, tem na Telecine, você falou que não está disponível no Telecine também, né, Ana? Tá no Telecine. Oi, no Telecine. Pessoal, e é um filme que demonstra muito isso, porque, sem soltar nenhum spoiler, vou tentar não soltar nenhum spoiler, né, Ana? Mas o pai, o protagonista, que é o Gerard Butler, ele está vivenciando um momento muito difícil na carreira e tal, trabalha muito, com 3 crianças em casa, e o filhinho mais velho dele começa a passar mal e dá um câncer. Vou contar de uma vez. Dá um câncer. Calma, mulher. E na verdade, já contei. E aí o filho dele queria a presença dele. Então, eu lembro daquela parte da caminhada, quando ele leva o filho para fazer caminhada, e o menino começou inchando a barriguinha. E ele fala assim, papai, seu papai fazia caminhada com você? Seu papai... E ele falou, não, papai, meu pai não tinha tempo para mim. Então, como a gente vai repetindo essas coisas, sabe? E ontem você falou qual frase que eu falei? Tempo de qualidade? Como que você falou? Presença de qualidade? Eu falei da presença de qualidade. Que é importante a gente pensar não só em estar presente com os filhos de corpo presente. Então, eu estou em casa, estou lá na sala, no meu celular, e meu filho está no quarto, às vezes. É importante eu separar um tempo para estar de fato com ele. E muitas vezes a gente acaba não fazendo isso. Então, a gente fala que não tem tempo. Aqui no consultório também, às vezes eu conversando com os pais, na orientação, eu falo, olha, separa pelo menos um dia na semana, mas que seja um dia com tempo de qualidade. Porque se você tentar todos os dias, vai ser mais difícil. Mas se você separar um dia, sei lá, uma sexta-feira, que não tem que acordar cedo no outro dia, que não tem escola, será que você não consegue criar um momento de qualidade? Que esse momento de qualidade é muito melhor do que vários momentos sem qualidade. Uhum. E aí Isso também é verdade. tá demorando um pouquinho para chegar. A Fabi falou da questão da presença, que é o tema que a gente queria trazer hoje. Como dar exemplo sem estar presente num tempo de tanta correria? Vocês que estão aí assistindo, Marilene falou oi para mim, pessoal aí do Instagram. Como vocês acham que é possível que a gente dê exemplos sem estar presente? Vocês ouviram a pergunta? Como dar exemplos sem estar presente? Até porque, Ana, uma das coisas que eu percebo assim, que às vezes os pais, eles não sabem, eles querem que os filhos façam certas coisas, mas eles não sabem dar ordens. É muito aquilo, vai arrumar seu quarto, mas, gente, vocês gostam de arrumar o quarto? Sejam sinceros. Então, aquilo não é uma tarefa gostosa, mas se você faz dos seus pedidos, das suas ordens para as crianças, uma coisa mais gostosa, uma atividade prazerosa, divertida, se você vai lá e faz com ele, concordo que fica muito mais legal, muito mais fácil de, sabe, de administrar aquilo. Você simplesmente vai lá e faça, sabe? Então, não sei se vocês estão entendendo o nosso raciocínio, assim, e eu estou curiosa agora sobre como vocês diriam que seria dar o exemplo sem estar presente. Isso. É possível? Não é?
Vocês acham que é possível dar exemplo sem estar presente? O pessoal aqui do Insta hoje está muito caladinho. Do Face também, tô sentindo falta aqui. O pessoal tá aparecendo, mas tá quietinho. Ali o Pedro, O Pedro tá falando que essa é difícil, os filhos podem sofrer muito sem a presença dos pais. Essa é difícil mesmo. E a gente vive esse momento de precisar dar o exemplo, mas de estar muito ausente. Deixa eu virar aqui para você. Não dá, né? É o quê? Queria que eles vissem. Ela produziu toda para vocês, pessoal. Ela produziu toda. E aí, o que você diria, Ana? É possível? É bem mais difícil, porque o exemplo ele precisa de ações, ele precisa de presença. Então, hoje o que a gente traz é essa discussão, por isso o tempo de qualidade. Quando você fala de arrumar o quarto, eu me lembrei de uma frase que minha mãe sempre falou, assim, se você quiser ter uma empregada doméstica, como você vai conseguir orientar que ela faça as coisas se você não sabe fazer? Então, às vezes, você tem que participar daquela situação até para você enxergar onde está o erro. Se eu simplesmente vou lá e comando que a criança faça, ela vai se sentir distante desse pai. Agora, se eu faço junto com ela, se eu vou ensinando, se essa criança me vê arrumando a minha cama, porque muitas vezes tem isso, eu faço com que ela arrume o quarto dela, mas eu não arrumo o meu. Ah, porque eu não tenho tempo, porque eu não consigo, mas você tem que arrumar. Que aí volta no que a gente falou da palavra e não do exemplo. Então, o exemplo ele vem através da presença e da rotina. Às vezes, sem que você tenha que falar nada. Não sei se algum pai já passou por essa situação de você estar fazendo alguma coisa, de repente seu filho decide participar, decide fazer junto. Então, esse exemplo, através da rotina, das rotinas em casa ou até na rua, vai ajudar muito. A Marilene disse que acha que sim, que acha que dá para dar exemplo sem estar presente. Marilene, esclareça um pouco melhor para a gente aí como você vê isso. Outra coisa também, que quando você fala do tempo de qualidade, o que eu sentia quando os meninos eram menores? Que às vezes os pais querem estar junto com os filhos, mas fazendo o que eles querem, sabe? E se você tem crianças aí pequenas, você vai ver a Peppa, você vai ver o que eles querem ver. Muitas vezes os pais tentam impor para os filhos aquilo que eles gostam de fazer. Então, seu filho, na verdade, o que ele quer? Sabe, ele quer que você role no chão, que você jogue bola com ele, mas o pai quer. Não, vamos ali ver um desenho. Às vezes ele não quer ver o desenho, então ele quer aproveitar para fazer o que ele gosta. Então, que seja fazendo atividades que ele curte, seja vendo filme. Gente, eu vi todos os desenhos, Era do Gelo, Madagascar. No final de semana agora a gente parou para ver alguns filmes. Eles fizeram ver um filme que eu não queria ver, no final eles me deixaram assistir o filme, porque eu gostei do filme. Então isso acontece, sabe? Essa questão do tempo de qualidade deixa eles escolherem essas atividades no tempo de qualidade, não é verdade, Ana? E mesmo quando não é o que eles escolhem, quando eles estão fazendo uma tarefa em casa, a criança ela se sente participando daquele ambiente, ela se sente mais pertencente àquele ambiente. Ah, eu estou no mundo adulto, estou ajudando meu pai a lavar uma louça, a lavar um carro. Então, acho que esse tempo de qualidade, ele pode ser de qualidade para os dois lados. Tanto você proporcionar brincadeiras para a criança, mas também, é um final de semana, a casa é de todo mundo, vamos arrumar junto, vamos fazer, depois de terminar, a gente assiste um filme. Mas, assim, você mostrar que existe tanto o lado das obrigações, como o lado da diversão, do relaxamento. Então, fica aquela coisa, só vou ficar com meu pai e com a minha mãe na hora de brincar. Mas eu acredito que é bem interessante balancear essas duas coisas. Sim. Tem uma pergunta lá? Tem. A Carla está falando que vou passar por isso, pois meu filho vai morar longe. Então ela vai ter que dar o exemplo de longe. Mas seu Sim, filho Oi? O filho dela já tem quantos anos?
Parece que vai Ela morar, ele nunca nos separamos, nunca trabalhei fora. Nossa, que desafio. E ela falando, vi muito filme infantil, nem me diga, sabe? Assisti muito. E na época dos adolescentes, inclusive, gente, quanto é interessante essa questão de envolvimento com as crianças, de falar a linguagem deles. No ano passado, as meninas, algumas pacientes minhas, umas 3, 4, estavam vendo um filme, um livro, se chama Seleção, coisa de adolescente, sabe? Ela é uma plebeia que se casa com um príncipe. E umas 3, 4 começaram a trazer esse livro. Eu li o livro para me aproximar delas, sabe? E foi muito rico isso para mim em terapia. Porque eu pegava ali exemplos do livro e colocava em situações que elas estavam vivendo. Então, o pai, ele esquece, os pais esquecem que foram crianças, os pais esquecem que foram adolescentes. Então, a gente tem uma visão, assim, muito... Como o protagonista do filme, só trabalho, 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 e a vida não é só trabalho. Então, assim, é um filme que vale a pena assistir e refletir. Me trouxe muitas reflexões. Preparem os lencinhos. E isso que você falou é muito legal, porque essa questão da comunicação. Eu trabalho com crianças e adolescentes também, então às vezes eu tenho que aprender sobre jogos, o que eles estão assistindo, e isso nos aproxima, porque a gente sabe conversar. E um dos pontos que a gente não consegue, às vezes, dar o exemplo ou não estar presente, é porque às vezes esse pai e essa mãe não sabe como estar presente. Fala, eu tento conversar com meu filho, mas não vai. Mas assim, estão falando sobre o quê? O que está acontecendo na vida desse filho? O que eu vejo muito também, que me preocupa, com esse distanciamento, com essa ausência, essas crianças e adolescentes estão indo para o quarto. Estão indo para o videogame, estão indo para atividades mais solitárias, e às vezes aí isso vai gerar até outros problemas, como vício em games, mais solidão. Então é importante criar um momento prazeroso, esse tempo de qualidade, tanto para que o exemplo seja colocado e a convivência melhore. Então vamos melhorar a comunicação, vamos descobrir o que essas crianças gostam, se interessar também por esse mundo delas e até falar do mundo dos adultos, dos pais também, o que der para compartilhar. Verdade. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Aqui. Eu acho que semana que vem, Ana, a gente pode fazer diferente, a gente pode passar no Face. O Instagram tem mais problema para entrar, sabe? A gente está premiada, cada semana é um. Gente, vocês têm alguma pergunta sobre presença, exemplo, a rotina, como melhorar isso? Como a gente pode dar alguma luz para vocês, além do que a gente falou? Juntas na Psi, tem um pessoal entrando aqui. E acho que semana que vem a gente pode migrar só pro Facebook, sabe? Tá bem tranquilo. Tá sem perguntas, né? Acho que... E aí, quando vocês me falaram, que eu perguntei, Ana, aquela pergunta que você fez lá no seu Instagram, eu trouxe aqui. Qual é o maior exemplo que eles aprenderam com os pais? E vieram tantas respostas lindas, sabe? O respeito, a entrega. Oi, Aline linda. Tem algumas aqui bem legais, bem interessantes. Não vou conseguir voltar aqui. Mas é isso, para a gente ver o quanto esse exemplo é importante. Esse exemplo ensina uma coisa que nenhuma escola ensina. O exemplo que, pelas respostas que eu tive também, ensina valores. E isso é muito particular de cada família, como você sempre fala do sistema familiar. Então, às vezes, se eu não dou exemplo, como que eu vou deixar que a escola dê exemplo, o coleguinha, o pai do meu amigo? Não que as outras pessoas estejam erradas, mas quais são os valores que eu gostaria de passar para o meu filho? E quando a gente perguntou, veio coisas como honestidade também, a forma de educar os meus filhos hoje influencia bastante, então a forma como eu fui cuidada hoje, provavelmente eu vou usar. E são valores que nenhuma escola ensina. Então, se hoje você consegue passar esses exemplos e seu filho sentir isso na pele, para que ele repita, vai ser muito mais fácil do que você só falar. Seja honesto, faça isso. Mas aí, como você estava falando no começo, que eu não tinha entrado, mas eu estava ouvindo, fala que eu não tô, né? Então, seja honesto, viu? Mas fala que eu não tô.
para a criança fica um pouco confuso. Como que é isso? Nossa, eu até falei que eu não ia falar isso, não, mas eu vou confessar um crime aqui, uma coisa muito feia que eu fiz. Na época, a gente tinha uma mulher muito chata e ela ia muito lá em casa, muito mesmo. Sabe aquele povo que não tem noção das coisas? E a gente colocou o apelido dela de Maria Chata, mas o nome dela não era Maria Chata. E teve um dia que meu marido tinha viajado, né? E a gente estava deitado lá, levei o Matheusinho pro quarto, né? Porque a gente tinha só ele. Ele tinha uns 4 anos, gente. Que vergonha. Mas acho que muitos pais já passaram por isso. Ela chamou lá e eu vi que era ela, eu ouvi a voz dela. Eu falei assim, Matheusinho, fica caladinho. Vamos fingir que a gente tá dormindo. Aí ele tá assim. E querendo levantar já, né? Mas, mãe, quem é? Eu falei assim, é Maria Chata, tal. E aquilo passou, ela foi embora e tal. Mas quando passou um tempo, um dia que ela foi lá em casa, ele falou assim, ô Maria Chata. Aí ela já olhou assim, né, assustada. Você lembra aquele dia que você bateu aqui no interfone aqui de casa? Que não sei o quê? A gente não tava dormindo, não. A gente só fingiu que a gente tava dormindo. Porque minha mãe falou assim, nossa, ela é muito chata, não vamos abrir o interfone pra ela, não. Gente, se eu tivesse um buraco no chão, eu queria entrar, enfiar a minha cara, sabe? Naquele dia eu aprendi da pior forma possível que você não deve fazer o que você não quer que seus filhos repitam perto deles. Isso vale para palavrão, isso vale para falar mal de outra pessoa. Sabe? Isso é muito sério. Eu conto isso, você ri, né? Porque não foi com você, né, dona Ana? Foi muito engraçado. Foi muito constrangedor, sabe? Hoje a Ela gente era ri. meio assim. Oi? Hoje a gente ri. Hoje pode. Hoje a gente ri, sabe? Mas é muito. E coisa feia, Pedro, sabe? E me arrependo. Depois disso, eu comecei a rever muito. Por exemplo, às vezes a gente fala assim, mas não faça piada racista, não faça piada machista. Mas se você faz perto dos seus filhos, eles vão fazer, sabe? Tem que devolver o troco errado, mas se você vê o seu filho, se o seu filho não vê você fazer, ele não vai fazer. Porque ele vai fazer o que você faz, não o que você fala. Então, claro que existem as exceções, como a gente já viu aqui, mas tirando isso, gente, é muito, muito sério. E uma coisa interessante é que os filhos eles são uma oportunidade de você se corrigir, você revigorar, porque é nessa hora que você tem que refletir. Isso dá trabalho, acho que isso mexe muito com a gente como ser humano, né? Agora eu tenho que pensar 2 vezes antes de agir, ou então eu achava que isso era certo, agora eu vejo que isso influencia. Então é uma novidade aí que é interessante. Eu ouvi uma frase hoje que é assim: os primeiros 50 anos do filho são complicados, o restante é tranquilo. E eu acho que é mais ou menos isso, porque eles trazem essa questão. Sim, trata dessa questão. Tem mais gente entrando aqui, pessoal. Vocês entraram no finalzinho da live, ela fica disponível aqui durante 24 horas. Você vai tentar colocar no YouTube? Ou a gente repete essa live? O que você vai colocar no YouTube? Para quem não viu a primeira, foi sobre a vida conjugal, o autocuidado e a separação e o impacto nos filhos. Tá lá no YouTube, no Tempo de Aprender. Depois que a gente conseguir colocar o link aqui, acho que é melhor. Até para ficar disponível. Ana, qual que é o tema da semana que vem? Tema da semana que vem, a relação com o dinheiro entre o casal e o consumismo entre o casal e os filhos. Um tema, básico. Oi, Polly, boa noite. Deixa eu falar com vocês. Vocês ouviram aí o tema da semana que vem? A relação do casal com o dinheiro e o consumismo. Então, semana que vem, a gente vai migrar só para o Facebook, tá? Lá na página do Tempo de Aprender-se, e eu vou entrar no meu pessoal, no Fabiola Souza, tá? Acho que a gente pode ir encerrando, né, Ana? Aqui o meu tempo está encerrando. Vai cortar, vai cortar. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma colocação a fazer?
Semana que vem, então, na terça, às 20 horas, o mesmo horário de sempre, no mesmo horário, no mesmo... só não vai ser aqui no mesmo canal, no Instagram. Mas depois, o que eu faço? Eu venho aqui e divulgo para vocês o link, tá? Da live, onde vai ficar salvo no YouTube. Se o pessoal poderiam quiser ficar também. pelo YouTube, o Pedro está dizendo. É, eu acho eu que pelo já Facebook fiz. tem mais visualizações. É assim, Pedro, eu já fiz pelo Facebook, pelo YouTube, ele é acho que é a melhor plataforma para fazer live, até porque é vídeo, então acho que ele tem mais Sim, qualidade, mas não tá todo mundo lá, então às não tá vezes todo pelo mundo lá. Facebook você entra, o pessoal já vê, ou pelo Instagram. Se vocês quiserem curtir a página também do Tempo de Aprender-se, que aí vocês vão ser notificados e já estão Vai ser acompanhando lá também. notificado. E o pessoal do meu Face também curtiu Conversa de Família, porque vai que a gente consegue lá no Instagram, Sim, e aí a gente sim. é bom os dois estarem conectados nos dois. Sim. Oi, Dani, boa noite. Pessoal que ficou aqui, agora veio um monte de coração, acho que eles gostaram. Então vocês nos desculpem aí pelos transtornos. Na semana que vem a gente vai ficar só no Face para evitar esse transtorno. Se a gente vê que lá deu menos visualização, a gente volta para o Instagram. Porque na semana passada a gente teve uma boa quantidade de visualização aqui no Instagram. E hoje com essa bagunça, acho que o pessoal foi se dispersando e tal. Mas acontece, né? São erros de percurso mesmo para a gente aprendendo. O Instagram boicotou a gente. Boicotou. Tá bom, Pedro, te aguardo lá. Tá bom. Tchau, pessoal. Boa noite. Com Deus. Tchau, Fabi. Tchau. Obrigada, Ana. Obrigada a você.